portanto, com o tema desta noite, desta formação online, que é um tema muito, muito importante. Vocês sabem que, aqueles que me conhecem, o meu foco essencial é sempre no aluno, que ele conheça a palavra, que ele aceite o Senhor Jesus na sua vida e que possa desenvolver um relacionamento pessoal íntimo com Deus, dia após dia. Mas a educação moral e religiosa evangélica, quando existe nas escolas, não pode ficar por aqui. Nós temos que ser sal da terra, luz do mundo, e o nosso propósito também é impactar toda a comunidade escolar. Os alunos que não são inscritos em moral evangélica, os professores, nossos colegas, os funcionários, a direção da escola. E por causa disso nós hoje vamos nos debruçar sobre a questão das atividades fora de sala de aula e até atividades fora da escola, não é? E temos hoje connosco a nossa irmã, a professora Helena Gonçalves, que já foi professora mobilizada na Comacep entre 2009 e 2011. Entramos os dois no staff ao mesmo tempo. Tal como eu, é professora de carreira, eu sou de Geografia, ela já se vai apresentar, e está aqui connosco porque ela ocupa alguns lugares de maior importância dentro do agrupamento de escolas onde ela se encontra. Creio que é presidente do Conselho Geral. E então eu vou-lhe passar a palavra e vou-lhe dar a oportunidade para ela nos ministrar, não é, esta formação sobre as atividades, no fundo atividades extracurriculares, atividades fora da sala de aula, fora da escola. Helena, a palavra é tua, muito obrigado pela tua presença. Obrigada, Samuel. Então, o meu nome é Helena e, de facto, já sou professora há muitos anos, professora de carreira, e também fui professora da Comacep durante muitos anos. Neste momento não estou a lecionar, antes da pandemia ainda estive, depois entretanto não foi possível e também por questões de tempo não tenho podido assumir esse ministério fabuloso que é ensinar a disciplina de educação moral e religiosa evangélica, e por isso eu estou mesmo muito grata a cada um de vocês por estarem a assumir este ministério. E ainda mais porque quem está dentro das escolas a tempo inteiro, como eu estou, vai se apercebendo daquilo que está a acontecer nas nossas escolas em termos de filosofia, de ensino, que é completamente contra os valores que nós defendemos, os valores bíblicos que nós defendemos. E de facto nós estamos a caminhar a passos muito largos para aquilo que é chamado uma escola humanista, e creio que todos devem saber e perceber que o humanismo é precisamente o oposto do cristianismo, porque o humanismo no fundo diz que o homem é o centro, que o homem é bom por natureza e que tudo aquilo que o homem faz pode ser bom. E nós sabemos que o que a Bíblia nos ensina é que Jesus é o centro, Deus é o centro, e que o ser humano é pecador e que precisa de Deus. Mas de facto é assustador e como eu vos disse, vou-me apercebendo diariamente disto, é assustador de facto toda a legislação e todas as ideias na educação que estão a entrar nas escolas portuguesas e que já entraram também noutros países. E eu queria, antes de passar para o tema de hoje, não queria deixar de vos desafiar a orarem também sobre este assunto, e queria só projetar rapidamente aqui, eu penso, Samuel, eu posso projetar, não Sim, posso, sim, tenho está autorizado. autorização? Sim, Pronto. sim. Queria projetar convosco, queria projetar-vos aqui um pequenino texto que eu encontrei, um artigo. Queria só que me confirmassem se conseguem visualizar o que eu estou a projetar.
Querem que aumente? Está bem assim? Está bem assim, Está bem? está-se a ver Pronto. bem. Sim, sim. Pronto, é um texto muito breve e eu queria só chamar a atenção aqui para isto, porque de facto, só para vos mostrar a gravidade daquilo que se passa. Então, o humanismo secular é uma tentativa de funcionar como uma sociedade civilizada, mas com a exclusão de Deus e dos seus princípios morais. Durante as últimas décadas, os humanistas têm sido muito bem-sucedidos em propagar as suas crenças. A sua abordagem principal é alvejar a juventude através do sistema de escolas públicas. O humanista Charles F. Potter escreve: a educação é, assim, a mais poderosa aliada do humanismo e cada escola americana, porque isto é no contexto americano, é uma escola do humanismo. O que pode fazer uma aula de escola dominical teísta por apenas 1 hora, uma vez por semana, e ensinando apenas uma fração das crianças para deter a maré do programa de 5 dias de ensino humanista? Isto é a pergunta que ele faz, não é? De facto, as nossas crianças, os nossos jovens que frequentam igrejas estão ao domingo, a maior parte deles na escola dominical ou no culto, mas durante a semana estão o dia todo, 5 dias por semana, a ser bombardeados com estas ideias. John J. Dunphy, no seu trabalho premiado de Humanist, ilustra esse foco estratégico. A batalha pelo futuro da humanidade deve ser lutada e vencida nas salas de aula da escola por professores que percebem corretamente o seu papel como proselitistas de uma nova fé, a religião da humanidade, utilizando uma sala de aula em vez de um púlpito para propagar os valores humanistas onde quer que ensinem. A sala de aula deve e vai tornar-se uma arena de conflito entre o velho e o novo, o cadáver em decomposição do cristianismo, juntamente com os seus males e miséria adjacentes, e a nova fé do humanismo. Isto é algo muito sério, não é uma brincadeira, e é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para lutar, porque enquanto o Senhor Jesus Cristo não vier, nós acreditamos que Ele quer continuar a salvar jovens, crianças, adultos, e nós estamos aqui para lutar contra esta estratégia de Satanás, que se virou completamente para a educação, porque sabe que se as nossas crianças e os nossos jovens forem influenciados para longe de Deus, ele ganha muitas vezes a batalha. E nós estamos aqui para fazer o contrário, estamos aqui para mostrar não só aos meninos que estão na nossa sala de aula como cristãos ou filhos de cristãos, mas, como disse o Samuel, a toda a comunidade educativa, não é? Aos professores, aos outros alunos, aos funcionários que trabalham numa escola e até aos pais, que o cristianismo é verdadeiro, que o cristianismo é a solução para os problemas deste mundo, não é o humanismo. E por isso este grande desafio que eu vos deixo de realmente, em primeiro lugar, orarem por isto, e em segundo lugar, para sermos diferença nas escolas em que estamos, não é? E uma das formas, e talvez aquela que é mais, não mais importante, porque o trabalho dentro de sala de aula é extremamente importante, se nós pudermos ir transmitindo aos meninos que temos dentro da sala de aula o Evangelho e os princípios bíblicos, isso é excelente e é extremamente importante, mas se nós de facto queremos que o Evangelho abranja mais pessoas e abranja a escola toda, nós precisamos de sair da sala de aula e precisamos que a escola conheça o que é que nós acreditamos e o que é que nós defendemos. E por isso é que é muito importante organizar atividades dentro daquilo que é a nossa possibilidade em termos de tempo, obviamente. Há pessoas que não trabalham nisto ou que não estão na obra a tempo inteiro e que têm muitas vezes até os seus trabalhos e às vezes não é fácil,
mas se conseguirem organizar uma ou duas atividades num ano letivo, às vezes é o suficiente para realmente ser possível que a escola conheça e que a escola até se abra a outras coisas. E eu estou aqui um bocadinho, para além de vos dar esta palavra de incentivo, estou aqui também um bocadinho para vos mostrar, principalmente àqueles que não são professores de carreira, como é que na prática devem proceder para organizar este tipo de atividades, porque há procedimentos. Claro que cada escola tem os seus, pronto, tem as suas formas de proceder, mas de uma maneira geral há algumas coisas que é muito importante e que eu vou tentar agora de uma forma muito prática mostrar-vos. Em primeiro lugar, eu quero vos mostrar o site do meu agrupamento, tá bem? Portanto, eu vou colocar aqui no Google, e isto é o procedimento que qualquer um de vocês deve fazer quando é colocado numa escola. É conhecer o agrupamento em que está, no sentido de conhecer quais são as regras, mas também conhecer qual é que é o projeto educativo daquele agrupamento. Então, eu vou mostrar-vos meu, coloco no Google, se colocarem no Google o vosso agrupamento aparece. Pronto, esta é a página inicial e na organização do site do meu agrupamento, portanto, tem aqui várias coisas, não é? Várias coisas publicadas. E aquilo que me interessa e que vos interessa a vocês conhecerem quando estão num agrupamento de escolas é os documentos que, no fundo, gerem a escola. E há aqui muitos documentos que são importantes, mas para o efeito daquilo que nós estamos a falar hoje, que é a organização de atividades que possam envolver não só os nossos alunos, mas outros, é muito importante que conheçam 3 documentos. Então, eu vou começar por este aqui, que é o projeto educativo. Pronto, eu vou abrir aqui o projeto educativo do meu agrupamento, que por acaso já está desatualizado este ano no Conselho Geral. Vamos aprovar um novo, o diretor está a terminar, já devíamos ter aprovado, mas não foi possível em termos de tempo. E o projeto educativo, pronto, normalmente descreve o agrupamento, se quiserem saber as escolas, porque um agrupamento normalmente tem as escolas de primeiro ciclo, depois tem a escola sede, alguns até têm escola de segundo e terceiro ciclo e escola secundária, no meu caso não acontece isso, pronto, mas aquilo que eu queria que se focassem de forma especial, e claro que se quiserem ler o projeto educativo todo é importante, são aqui as linhas orientadoras também é importante, mas é os objetivos, ok? Então, cada projeto educativo de cada agrupamento tem objetivos específicos, alguns têm metas, ok? No caso do nosso só temos uma meta que é manter a percentagem de sucesso acima dos 90% todos os anos, não é? Não haver retenções acima de 10%, digamos assim, mas estes objetivos gerais são muito importantes para quem quer organizar atividades. Porquê? Porque é preciso fazer uma planificação, ok? Então, quando é para propor uma atividade à direção, ao diretor ou à direção, é necessário planificar a atividade e é muito importante, e isto vai dar outra aceitação logo, se o diretor, a direção, perceber que vocês conhecem quais são os objetivos do agrupamento e que vão de encontro na atividade que vão organizar, que os objetivos do agrupamento, do projeto educativo do agrupamento estão lá mencionados. Isso vai dar logo uma credibilidade muito diferente, ok? No caso do meu agrupamento, estes são os 7 objetivos gerais e depois existe para cada objetivo geral, existem objetivos específicos, indicadores, etc. Mas dentro dos objetivos gerais vocês já podem ter, por exemplo, aqui, talvez no nosso caso não seja bem
o melhorar os resultados escolares e a qualidade das aprendizagens poderá não se integrar tanto, porque aqui tem mais a ver com o sucesso, as notas, etc. O nosso principal objetivo não é avaliar, embora as aulas curriculares tenham que ser avaliadas, mas aqui, por exemplo, criar condições para a inclusão. Se vocês tiverem na vossa sala de aula meninos que estão abrangidos agora pelo Decreto-Lei 54, ou seja, meninos que têm, antigamente chamava-se necessidades educativas especiais, agora já não se pode chamar assim, não é? São alunos com necessidade de mobilização de medidas para a inclusão, ok? Portanto, esses são os nomes mais, porque senão parece que estamos a rotular os alunos. Mas, de facto, se vocês tiverem alunos que estão a ser alvo de medidas, chamam-se medidas ou universais, seletivas ou adicionais, medidos com algumas dificuldades em termos cognitivos ou mesmo até dificuldades de outras ordens, motoras, etc., ao organizarem uma visita de estudo ou uma atividade na escola que inclui estes meninos, nós estamos já logo à partida a ir de encontro a este objetivo, não é? Mas talvez a nosso objetivo assim mais, no caso do nosso agrupamento, não é? Obviamente que depois os agrupamentos variam em termos de objetivos gerais, mas no fundo eles vão bater lá todos mais ou menos, a linguagem pode ser um bocadinho diferente. Promover o civismo e a participação dos alunos na vida do agrupamento, por exemplo, é um objetivo que nós podemos colocar na nossa planificação. Contribuir para o enriquecimento cultural e recreativo dos alunos, no nosso caso. Aqui, se fizer alguma atividade em que os pais até também são convidados, o incentivar o envolvimento das famílias e interação com a comunidade. Pronto, aqui talvez já não, mas pronto, lá está. É importante que vocês conheçam quais são os objetivos e que ao fazerem a planificação vão buscar aqueles que realmente estão de acordo com os objetivos do projeto educativo, ok? Pronto, então este é o primeiro documento, não quero estar muito tempo aqui, é o mais importante do documento. E agora eu vou voltar para o site e vou apresentar-vos o segundo documento que também é muito importante que conheçam, que é o regulamento interno, ok? Aqui tenho vários anexos, mas o regulamento interno é, no fundo, a lei do agrupamento, ok? Tudo que seja regras, tudo que seja coisas que os professores e os vários elementos da comunidade educativa têm que cumprir, estão aqui elencados. Muitos deles é o que está na legislação, mas há outros que são específicos de cada agrupamento, ok? As visitas de estudo, por exemplo, se quiserem realizar uma visita de estudo, estão aqui, deixem-me só fazer aqui o download para poder fazer a procura, está bem? Só um minuto, por favor. Olha, o regulamento interno. Ok, se eu colocar aqui na procura visitas de estudo, pronto, eu vou encontrar todas as saídas que têm visitas de estudo. Por exemplo, aqui em saídas, visitas de estudo acompanhados por professor ou assistente operacional, obedecer às instruções que lhe são dadas. Pronto, isto aqui tem mais a ver com os alunos. A participação em visitas de estudo previstas no plano anual de atividades não é considerada falta relativamente às disciplinas. Por exemplo, no nosso agrupamento, se os alunos estão a participar numa atividade, não têm falta nas disciplinas a que faltaram, por exemplo. Pronto, e é muito importante que realmente estejam cientes de como é que se organizam, por exemplo, aqui os dados intencionalmente provocados que não sejam resultantes de acidentes ou atos inadvertidos nas instalações ou bens do agrupamento ou de outras entidades no decurso de visitas de estudo. Portanto, tudo isto aqui é muito importante que conheçam. Depois há aqui secções que são mesmo, por exemplo, atividade, que é mais aqui, olhem, aqui tem mesmo uma secção 2, que é atividades fora do estabelecimento escolar. Então, se tencionarem fazer uma visita de estudo,
é importante que leiam todo este regulamento, esta parte, esta secção, porque aqui estão as regras que nós devemos seguir. E ouçam uma coisa, não há nada, reparem que o professor de moral evangélica, a não ser que seja docente daquela escola, docente de carreira, por exemplo, eu antes da pandemia estava a lecionar moral evangélica no meu agrupamento, embora fosse numa escola de primeiro ciclo, mas pertencia ao meu agrupamento, portanto eu já sou conhecida, sou professora da própria escola, portanto não sou uma pessoa de fora, ok? Mas quando um professor de moral é colocado numa escola, por muito que a escola esteja aberta, muitas vezes é visto com alguma desconfiança, não é? E será que ele está por dentro? Será que sabe o que é que se passa, não é? Então, não há nada melhor para nós ganharmos também a confiança da própria direção, de permitir que nós façamos determinadas atividades, do que eles perceberem que nós queremos respeitar as regras e que nós queremos e que nós sabemos, no fundo, conhecemos o que é que temos que fazer naquele agrupamento em específico, não é? Qual é o projeto educativo e quais são as regras, ok? Portanto, é importante a consulta do regulamento interno para a realização destas atividades. O terceiro documento que eu vos queria mostrar, vamos só fechar isto. Ok. O terceiro documento que é importante é este aqui, Plano Anual de Atividades, ok? Ora bom, eu vou abrir aqui. Cada agrupamento organiza o Plano Anual de Atividades da maneira que achar que deve organizar. No nosso caso, no nosso agrupamento, este ano nós estamos com um programa de gestão de alunos informático que é o Inovar. E o nosso diretor decidiu que então todas as atividades, as propostas de atividades, são lançadas nesse programa de gestão dos alunos, que é o programa Inovar, ok? Mas há escolas que ainda não usam esse sistema, portanto depende muito de escola para escola. Na nossa escola, para propor, e eu penso que é assim em quase todas as escolas já, para propor atividades para o Plano Anual de Atividades, há um link que é enviado aos departamentos, ok? No qual as atividades são propostas a nível digital. Antigamente entregava-se uma planificação em papel, normalmente, etc. Hoje em dia são muito poucas as escolas já que usam esse sistema, embora possa acontecer, não é? Mas hoje em dia quase todas as escolas é através realmente de um link, tem um questionário e nós colocamos lá. Reparem que o que é que, na nossa escola, por exemplo, o que é que nos é pedido? A data, não é? O mês e a data, o nome da atividade, uma descrição resumida da atividade e reparem aqui, referindo finalidades, objetivos específicos. E é aqui que é importante colocar os objetivos ou ir de encontro, não só esses, podemos colocar outros, mas ter lá sempre os objetivos do projeto educativo, está bem? Depois aqui tem o dinamizador, o público-alvo, pronto, está organizado desta forma. Ora bom, quando é que se costuma propor atividades para o Plano Anual de Atividades? No início do ano letivo, ok? Portanto, até outubro, normalmente, é no Conselho Pedagógico do mês de outubro que as escolas aprovam o Plano Anual de Atividades para o ano todo, que depois, entretanto, vai a Conselho Geral, porque o Conselho Geral é que tem sempre a última palavra a dizer. No entanto, é sempre possível apresentar atividades para o Plano Anual de Atividades ao longo do ano. Portanto, não se preocupem, imaginem que há aqui professores que só foram colocados agora, em janeiro, ou em fevereiro, ou no início do segundo semestre, as escolas que estão por semestre, e pensam assim, este ano já não posso propor nada, só para o ano é que vou poder propor atividades. Não, não é assim. Ou seja, apesar deste documento, no início do ano letivo já tem que haver um plano anual de atividades, é sempre possível fazer a proposta. Só que, obviamente, que aí o diretor, normalmente é o diretor, às vezes o diretor quer levar ao conselho pedagógico, não quer assumir
não quer assumir a decisão sozinho e leva ao pedagógico, mas, por exemplo, na minha escola, o Conselho Geral dá autorização ao diretor de aprovar outras atividades que ele acha que são importantes em termos pedagógicos ao longo do ano. Depois só têm que apresentar esta planificação da mesma, ok? Portanto, havendo uma atividade que é proposta fora já deste documento, mais tarde, tem que pedir o link, para, se for link ou em papel, não é? Mas normalmente é através de um link, para poderem inserir esta atividade, para ela ficar lá no plano anual de atividades, que depois vai sendo aumentado ao longo do ano. Ou seja, este é um documento dinâmico. Há propostas que são feitas no início do ano, mas depois ao longo do ano vai sendo aumentado, ok? Portanto, é possível propor em qualquer altura do ano. Há aqui uma questão que eu queria também que tivessem essa noção, que é o seguinte: o governo paga para as atividades que estão propostas no plano anual de atividades das escolas, paga aos alunos que têm escalão, aos alunos subsidiados. Portanto, os meninos com escalão A, à partida, as atividades que são realizadas, imaginem que implica despesas de transporte ou despesas de, sei lá, bilhetes para assistir a qualquer coisa, à partida o governo paga, portanto o Estado, o Ministério da Educação, neste caso, da Educação e das Finanças, neste caso, paga aos alunos com escalão A por completo e aos alunos com escalão B metade. No entanto, se as atividades já foram propostas depois, e eu queria que tivessem esta noção, isso já não vai acontecer, ok? Portanto, se imaginem que vão propor agora uma atividade, não podem contar, não vão contar agora, porque o plano anual de atividade já foi aprovado, já foi enviado para a tutela, okay, já foi submetido, digamos assim, para o governo, para as entidades que supervisionam estas coisas, não é? Que depois fornecem o dinheiro. E, portanto, a meio do ano, as atividades que são realizadas ou são promovidas por entidades, às vezes acontece por câmaras, etc., e os alunos não pagam nada, ou então, se implicar despesas, o governo não vai pagar aos alunos com escalão. Portanto, temos este senão. Por isso, o ideal é os professores que são colocados logo no início do ano fazerem as suas propostas, se quiserem realizar atividades que realmente impliquem custos em termos de finanças, realizarem as suas atividades ou proporem as suas atividades até outubro. Claro que depois há aqui sempre, e é um conselho que eu vos dou, hoje em dia a realização de visitas de estudo, embora seja muito boa para os alunos, e é importante, mas há aqui regras muito rígidas e muito rigorosas. Por exemplo, vou dar um exemplo, para alugar transportes, não podemos ser nós a tratar das coisas. Antigamente eu organizei muitas visitas de estudo e eu é que contactava as empresas de caminhonagem para saber os preços, etc. E depois metia na secretaria, obviamente, mas já levava tudo direitinho. Agora não é assim, é tudo por concurso público, ok? Portanto, se a atividade, a visita de estudo implicar transporte para fora da escola, têm que fazer o pedido na secretaria e a própria secretaria é que vai, com as empresas que costuma trabalhar, lançar o concurso e depois a empresa que fizer mais barato é que ganha, ok? Portanto, e depois há aqui outras regras que têm a ver, por exemplo, se nós vamos com meninos em visitas de estudo, nós temos que levar uma guia da escola, um comprovativo em que somos enviados pela escola, cada responsável, cada pessoa que acompanha. Não podemos ir sem isso, porque se a polícia manda parar e nos apanha, a escola pode incorrer em multas, assim como temos que transportar uma mochila com umas raquetes.
e com coletes para ajudar os meninos a atravessar as ruas, por exemplo. E é obrigatório nós termos isso nos autocarros, porque senão também vamos apanhar uma multa e a escola é que vai levar isso tudo. Pronto, eu não estou a dizer isto para vos dissuadir, estou de fazer visitas de estudo, estou a dizer-vos isto para terem a noção de que hoje em dia as coisas não são tão fáceis de fazer como antigamente. Fazer atividades na escola, convidando entidades de fora, muitas vezes é o ideal nestas situações, por várias razões. Primeiro, porque não implica tanta despesa, mesmo que sejam entidades que até cobrem alguma coisa, não é tanta despesa como um transporte. Depois, a escola vai ver, porque se nós fizermos uma visita de estudo, podemos levar outros alunos de outras turmas, obviamente, não é? Mas se fizermos dentro da escola, todos os alunos da escola vão acabar, e professores, etc., vão acabar por se perceber melhor da atividade. Não é? E se formos numa visita de estudo, muitos nem sabem. Por exemplo, levamos as turmas do 5º ano ou do 7º ano e as outras turmas nem sabem o que é que vai acontecer, não é? Então, fazer atividades, convidar pessoas ou entidades que depois o Samuel daqui a bocadinho vai também poder dar-vos alguns exemplos para virem à escola, acaba por ser central para que a escola possa se perceber do que é que está a acontecer. Então, visitas de estudo, sim, mas é mais complicado. A organização de atividades dentro da escola é mais fácil de ser aprovado pela própria direção fora do plano anual de atividades que foi aprovado no início, desde que se comprove que há aqui um propósito que é pedagógico e que é importante para os alunos e até para toda a comunidade educativa. E, portanto, tenham sempre isso em mente ao terem ao organizarem estas coisas. Eu vou só parar agora aqui a projeção e vou dar-vos só aqui 3 ou 4 conselhos, está bem? Que são importantes que tenham em conta. Então, algo que é muito bom para nós organizarmos, até porque muitas vezes os professores de moral têm poucos alunos, não é? É nós podermos fazer parcerias interdisciplinares com outros departamentos e com outras disciplinas. Nem sempre isso é possível, porque nem sempre há abertura para isso. Mas se houver, é muito bom. E eu tive algumas experiências nessa área. Então, imaginem que querem fazer algo ligado à ciência ou às ciências e convidam o Departamento de Ciências a um debate sobre evolução, criação, se estivermos mais ao nível do secundário, por exemplo, porque não convidar, falar com o coordenador, que é importante que vocês também conheçam os coordenadores dos vários departamentos, coordenador de ciências, e falar-lhe nesta atividade que gostariam que fosse realizado em conjunto. Quando nós procuramos estas parcerias, temos muito mais abertura para realizar, para além da outra vantagem que é que as pessoas vão ouvir e vão também conhecer-nos, não é? E conhecer o trabalho que nós estamos a fazer e o nosso propósito principal. Então, envolver outros departamentos, outras disciplinas, outros professores, é uma boa política, entre aspas, se for possível, atenção. Até envolver o professor de moral católica, os professores de moral católica. Eu nunca mais me esqueço, eu acho que a atividade extracurricular que foi mais incrível em termos de impacto numa escola onde eu estive, e não era na escola onde eu estava a lecionar moral, era na escola onde eu estava como professora de carreira, sou professora de matemática e ciências do 2º ciclo, foi a organização, aqui já há muitos anos, de uma Bíblia manuscrita, que foi lançado pela Sociedade Bíblica, se não estou em erro,
e que percorreu, portanto, eram os manuscritos que percorreram as várias escolas do país e em que todas as pessoas de cada escola que aderiram, obviamente, eram convidadas a copiar um versículo bíblico. E depois aquilo ficou exposto. Eu penso que ainda está exposto na Sociedade Bíblica, na sede da Sociedade Bíblica. E realmente foi uma atividade incrível. Nessa altura, eu organizei juntamente com as professoras de moral católica na biblioteca e todas as pessoas, todos os professores copiaram versículos da Bíblia e foi incrível porque alguns deles testemunharam mesmo a dizer, olha, aquele versículo parece que falou uma coisa na minha vida que eu precisava de ouvir. Pessoas que não são cristãs, que não são, né? Agora estou a pensar, podia ser uma ideia para algo que nós fazemos, não a nível do país todo, se calhar, mas, por exemplo, na nossa escola, porque não é? E já vamos falar sobre a questão da biblioteca. Mas pronto, o envolver outros professores, outros departamentos, é algo que facilita nós podermos realizar este tipo de atividades. O segundo conselho tem a ver com, que eu já falei, portanto nem vou voltar a repetir, que é no fundo organizar visitas de estudo sim, mas se puderem optar ou se mais frequentemente, digamos assim, optarem por realizar atividades dentro da escola, é muito bom. Estou-me a lembrar de uma outra atividade que eu também organizei na escola onde estava, foi convidar o Desafio Jovem para vir fazer palestras acerca da toxicodependência e todas as turmas assistiram. E são coisas que, reparem, não falamos ali abertamente de Deus, não é? Porque também era a própria maneira, o Desafio Jovem também tem essa filosofia de, nos sítios públicos, não falar diretamente de Deus, mas permitiu depois, primeiro que a escola conhecesse que o professor de moral estava ali, e a moral evangélica que estava ali a organizar alguma coisa, e permitiu conversas. E isto é muito, muito importante. Muitas vezes nem é propriamente por estarmos ali a fazer uma pregação do Evangelho abertamente, mas é o dinamizarmos atividades que possam ter interesse para toda a comunidade educativa. Não estamos ali a enganar ninguém, é organizado por moral evangélica, ponto final, mas que depois possam permitir também determinadas conversas que as pessoas vão ficar curiosas e vão perguntar, não só os alunos, como os nossos colegas, os professores, etc. Então, realizar atividades na escola é muito bom. Biblioteca. A biblioteca do agrupamento ou da escola também depende muito de onde é que estão colocados, né? Nas escolas do primeiro ciclo há muitas que infelizmente não têm biblioteca, mas as escolas do primeiro ciclo estão sempre aliadas com uma escola sede, e a escola sede tem sempre biblioteca, e há um professor, ou mais do que um, depende do tamanho da escola, há escolas que são muito grandes e têm vários professores bibliotecários, então criar um relacionamento com o professor bibliotecário é uma boa estratégia, porque a biblioteca é o centro dos projetos do agrupamento, cada vez mais. Então, imaginem, há bocado estávamos a falar da organização, por exemplo, de um debate, o solicitar o espaço da biblioteca para fazer o debate e, de alguma forma, poder também envolver a parte da biblioteca de alguma maneira. Por exemplo, eu estou a pensar na Feira do Livro. Todas as escolas, todos os agrupamentos fazem numa semana, na nossa escola, por exemplo, é antes do Natal, mas eu penso que também voltam a fazer em março, acho que até 2 vezes por ano, a Feira do Livro, em que as editoras, algumas editoras vão lá colocar livros e os alunos podem, e os pais podem ir lá e podem comprar e adquirir.
mas é uma ótima oportunidade, por exemplo, para nós pedirmos ao professor bibliotecário para expormos também alguns livros, ou até a Bíblia, ou Novos Testamentos, ou revistas que possam de alguma forma também conter o Evangelho, e normalmente eles estão abertos a isso, porque há ali sempre muitos temas, e então há sempre essa abertura. Então procurar a biblioteca, frequentar a biblioteca, porque a biblioteca não é só para ler, normalmente hoje em dia as bibliotecas são um centro de trabalho. Por exemplo, os alunos vão para lá, para o computador, as bibliotecas têm computadores, normalmente os alunos vão para lá realizar trabalhos das várias disciplinas. Então o frequentar a biblioteca, conhecer o ambiente e propor, e ver quais são as atividades que a biblioteca propõe, que isto também é outra coisa, em vez de sermos às vezes nós a pensar em imaginar quais são as atividades que podemos fazer, podemos também conhecer o próprio plano anual de atividades da escola, do agrupamento em que estamos, que está sempre público, como eu vos mostrei no site, e tentarmos integrar-nos lá, ok? E aí, obviamente, falar com aqueles que estão a promover a atividade, que normalmente tem lá sempre quem é que é responsável pela atividade, e dizer, olha, eu sou professor de moral e gostaria de participar nesta atividade desta forma concreta e fazer esta proposta. E assim não é uma nova atividade, mas nós estamos, no fundo, a colaborar com atividades que também já estão a ser realizadas ou que já eram propostas na escola. Portanto, temos aqui várias formas de atuar. Podemos ser nós a propor, ou podemos nós tentar integrar-nos nas atividades que já existem, por exemplo, a organização da Feira do Livro. As escolas normalmente fazem sempre também, organizam sempre, convidam a atividades externas para fazer palestras sobre várias coisas, e às vezes nós de alguma forma podemos, porque estamos a abordar determinada temática até nas nossas aulas de moral, podemos integrar-nos nessas atividades também, e dessa forma também acabamos por nos tornar conhecidos, acabamos por podermos conversar com as pessoas e podemos também expor-lhes que não somos uns bichos estranhos, não é? Que andamos ali a fazer sabe-se lá o quê, não é? Ou a falar com os meninos sabe-se lá do quê. Depois, por último, o último conselho que eu vos queria dar, é muito importante que nós criemos um bom relacionamento com a direção e com os professores e com os funcionários, para além dos alunos, obviamente, não é? É muito importante que nós sejamos humildes, e humildes no sentido de, lá está, percebermos como é que funciona o agrupamento e desejarmos de coração também cumprir as regras, não estamos ali para nos afirmarmos acima de ninguém, ok? Portanto, revelarmos aqui se cometemos um erro, pedimos desculpa, se nos chamam a atenção porque nós não apresentamos a atividade como devíamos, portanto, manifestarmos aqui também alguma humildade, transparência, honestidade, porque quando a direção da escola, principalmente a direção da escola, muitas vezes pode estar um bocadinho assim de pé atrás, não é? Lá está, porque ou porque é a primeira vez que vai ter a disciplina de moral, às vezes nem é só isso, às vezes já houve situações, há escolas que já tiveram a disciplina de moral e houve coisas que não correram bem. Infelizmente nós sabemos que há casos assim de professores que até abandonam, deixam de ir ou fazem coisas e não dão um cavaco às tropas, como se costuma dizer, não é? Não digamos assim, não pedem autorização, e isto às vezes cria resistência. Então
Quando nós vamos com uma atitude de humildade, com uma atitude de honestidade, de transparência, e criamos este bom relacionamento, em primeiro lugar com a direção, as portas começam-se a abrir, porque Deus também trabalha dessa forma, trabalha através de mostrarmos também Jesus nas nossas atitudes, não é? E ao fazermos isso, Deus vai abrindo aquelas portas que são muitas vezes mais resistentes. E quem diz com a direção diz até com outros professores que às vezes nos olham de lado, e às vezes basta nós um dia, vamos à sala dos professores e tomamos um cafezinho e está lá um colega que até está assim embaixo e nós perguntamos, está tudo bem, colega, posso ajudar de alguma forma? E quebra-se o gelo, e quebra-se o gelo. Agora, se nós somos aquelas pessoas que entramos na escola e saímos da escola, não falamos com as pessoas, estamos ali fechados dentro da nossa sala de aula, não nos damos a conhecer no sentido de organizar, pronto, alguma coisa, nem que seja uma vez por ano, como eu vos disse, não é? Claro que acaba por ser mais complicado, pois ninguém nos conhece de lado nenhum e vamos agora propor aqui fazer uma mega atividade na escola, percebem? Portanto, é muito importante criar estes relacionamentos, porque isso vai abrir muitas portas. Eu agora estava a lembrar-me também, e entretanto esqueci-me novamente, desculpem, mas é muita coisa, pode ser que eu entretanto me lembre, mas de facto é importante nós socializarmos. Já sei o que é que eu vos ia dizer. Outra coisa que acontece é que normalmente em todos os agrupamentos, e voltando um bocadinho atrás, há dias sem atividades letivas. Por exemplo, no meu agrupamento vai acontecer isso antes da Páscoa. Há agrupamentos que fazem no final, no nosso foi aprovado antes da Páscoa, porque no final há provas de aferição, há exames e acaba por ser mais complicado em termos de trabalho, e há alunos que depois estão a estudar e não podem participar, então vai ser antes da Páscoa, vai haver 2 dias que não há aulas, em que os alunos vão ser encaminhados para diversas atividades que os vários departamentos vão organizar. Isto é excelente, é uma porta excelente aberta para nós propormos para esses dias alguma atividade em que todos os alunos da escola podem passar. Pronto, olha, por exemplo, o escrever um versículo da Bíblia, a Bíblia manuscrita, ou sei lá, um debate, projeção de filmes. Por exemplo, eu lembro que o ano passado na minha escola fizeram uma sala em que, por acaso foram os professores de História, que fizeram uma sala de aula do Estado Novo. Então era aquela sala de aula à moda antiga, do tempo de Salazar, não é? Como é que era, com os objetos todos, as carteiras, como era, um estrado, e depois puseram um filme a ilustrar aquilo. Então nós podemos muito bem solicitar uma sala de aula, não é? Porque depois aquilo tem que ser distribuído, com planificação, obviamente, atempada, portanto, temos conhecimento de quando é que são estas alturas de dias sem atividades e podemos, nessa sala, projetar um filme em que todos os alunos que quiserem podem ir lá assistir ao filme, podemos encenar, fazer uma peça com os nossos alunos de teatro e os outros alunos vão ser convidados a ir assistir à peça de teatro. Então, estes dias são realmente excelentes para realizar este tipo de atividades. Como eu disse, muitos são no final do ano, por exemplo, o nosso agrupamento até depois com a pandemia pararam, não sei se este ano vai haver novamente, havia o dia do agrupamento, então era cá fora, ao ar livre, uma coisa grande, eram convidados as associações de pais, tudo isso, e nós podemos muito bem ter uma banca ou fazer jogos com eles e depois termos ali qualquer coisa que possa fazer a ponte com o Evangelho, até distribuirmos os folhetos para os alunos se inscreverem para o próximo ano. Isto é muito importante, porque se nós não organizarmos alguma coisa que quebre ali um bocado aquele gelo das pessoas nos verem como algo muito estranho, não é?
Depois vamos tentar distribuir folhetos no fim do ano e as pessoas não sabem o que é isto, não é? Mas se realmente já houve ali durante o ano momentos em que tanto os alunos como os próprios pais e os professores puderam perceber o que é que a disciplina de moral evangélica é e o que é que faz, e criou ali alguma empatia também, isso vai ser um facilitador. Pronto, e no fundo é isso, não é? E vou-me calar, mas antes de me calar, eu queria ler 3 versículos da palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18, que diz assim: tudo isso é obra de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, através daquilo que Cristo fez por nós, e nos confiou a missão de anunciar essa mesma reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não mais considerando os pecados dos homens como razão de acusação contra eles. Eis, pois, a mensagem que pregamos. Somos então como embaixadores de Cristo. E é como se Deus, por nosso meio, lançasse um apelo aos homens. Nós somos embaixadores de Cristo na escola onde estamos colocados. Eu, como professora de carreira, não estou a lecionar moral na minha escola, neste momento não tenho alunos, mas sou na mesma embaixadora de Cristo e posso sempre promover o Evangelho de uma forma ou de outra. E cada um de nós, e vocês estando num papel de professores de moral evangélica, ainda têm mais essa vantagem, não é? E cada um de vocês é um embaixador, uma embaixadora de Jesus para promover a reconciliação entre Deus e os nossos alunos e os nossos colegas professores e os pais e os funcionários. E esta é a nossa missão. Então eu lanço mesmo este desafio e oro também para que possam ser estes embaixadores e estas embaixadoras para Deus. Obrigada. Obrigado, Helena, pela participação. Foi um tempo muito abençoado. Conforme também estava no programa, eu vou de uma forma muito, muito sintética mostrar alguns tópicos importantes, algumas sugestões que poderão utilizar para fazer as atividades. Então eu vou partilhar aqui a minha tela. Estas atividades, muitas vezes conhecidas como atividades extracurriculares, e nessas atividades extracurriculares vamos começar por falar aquelas que são dentro do recinto escolar. E vou dar várias ideias. Participação nas atividades da Semana Cultural, aqueles dias que a Helena acabou de dizer em que a escola basicamente para e nós podemos desenvolver as nossas atividades. Pode ser música, pode ser exposições, podem ser jogos. Eu até já fiz uma sala de reflexão juntamente com a moral católica. Também a participação na festa de Natal ou a participação na Páscoa ou mesmo no final de ano. Eu pessoalmente na festa de Natal encontrei algumas pessoas e fizemos um grupo musical e cantámos coros de Natal. Também colóquios, já participei, uma vez fomos convidados a participar numa escola, num colóquio acerca da evolução, criação, muito interessante, e aqui está vários temas, educação dos filhos, família, é muito interessante a conexão que pode haver entre vocês e também a associação de pais, não é? Por exemplo, questões que têm a ver com a família, com os filhos, com a educação. Também, já foi aqui falado, Feira do Livro, onde podemos participar e também participar com livros evangélicos. O Jornal da Escola, quando existe, ou o próprio professor criar um jornal de moral evangélica e partilhar com o resto da comunidade educativa. E outras atividades, como por exemplo o Correio Secreto, em que os alunos têm a oportunidade de colocar, por exemplo, num papelinho as coisas que os preocupam, ou perguntas, e colocam nesse correio, e depois de uma forma anónima nós podemos responder a eles. É muito interessante. Eu depois posso ensinar como é que isto se faz. O amigo secreto entre os alunos para trocar muitas vezes umas prendinhas,
cada aluno pode adressar ao outro um pensamento, um versículo, enfim, é uma coisa incrível para se fazer também em sala de aula e que também pode abranger os outros alunos. A rádio escolar já tivemos a funcionar em algumas escolas, também vídeo e fotografia com exposição, a biblioteca da disciplina, o próprio professor ter uma biblioteca, vários livros e poder haver uma troca de livros entre os alunos da aula e também alunos que são convidados a assistir à aula, não é? A exposição de trabalhos no recinto escolar. Eu lembro-me de ter numa escola, num corredor inteiro, versículos bíblicos, e nós temos essas exposições ainda na Aliança Evangélica. Então, nessa escola, no primeiro piso, as pessoas passavam por lá e viam imensos versículos bíblicos, temas cristãos, que, claro, não eram muito agradável para aqueles que não são crentes e que são opostos ou que se opõem ao cristianismo, mas ficaram lá durante 3 meses esses versículos bíblicos. Também a comemoração dos dias especiais, nomeadamente o Dia da Educação Moral e Religiosa Evangélica. Bom, e quando falamos fora do recinto escolar, temos as tais visitas de estudo, os acampamentos. Eu fiz acampamentos dentro do período escolar, tinha uma boa equipa na altura no Algarve, e durante cerca de 7, 8 anos alugávamos as instalações da Ação Bíblica em Olhão e tínhamos um acampamento que chegou a ter 120 participantes, e onde muitos puderam conhecer o Senhor Jesus e aceitá-lo como seu salvador pessoal, não é? Temos também visitas a instituições fora da escola, temos o convívio entre os jovens, podemos combinar um convívio. Atenção, que algumas dessas atividades podem ser feitas a título particular ou podem ser a nível de igreja. Se for feito a título particular, os encarregados de educação devem ser sempre notificados, não é? Também, por exemplo, uma refeição em conjunto, combinar com os alunos e vamos todos comer uma pizza. Atenção às autorizações, atenção aos encarregados de educação. A celebração de um aniversário, a participação numa reunião de jovens crentes, aí há que ter o cuidado, porque quando nós estamos, por exemplo, como eu fazia, convidava os alunos que não pertenciam a nenhuma igreja, só havia 2 crentes, a ir à ação bíblica. É evidente que se houvessem alunos da Assembleia de Deus ou da Igreja Batista, talvez este convite não fosse bem aceito e, portanto, temos sempre que ter muita cautela, muito cuidado para nunca ofender também os líderes religiosos. Quais são os benefícios que provêm destas atividades? Bom, primeiro é um contacto pessoal com os alunos, que é algo extraordinário, maravilhoso. Eu sou professor de Geografia, fiz muitas visitas de estudo, fiz pelo menos umas 4 voltas a Portugal com os meus alunos, noutros tempos, e quer sejam evangélicos ou não, este contacto com o aluno ajuda-nos a compreender muito, muito acerca deles, não é? Conhecer os seus problemas, conhecer a família, conhecer aquilo que os preocupa, as suas ansiedades, não é? E acreditem, é uma oportunidade singular de apresentar Cristo aos nossos alunos, não é? E também para eles verem, através da nossa vida, que Jesus vive em nós, não é? Uma forma de dar testemunho. E também estas atividades acabam por constituir um enriquecimento pessoal para todos, mas mesmo para todos os que participam, e impacta, já se sabe, a comunidade educativa. A comunidade educativa sabe que existe moral evangélica naquela escola e a forma como nós demos testemunho certamente os irá aproximar até Cristo, não é? Em relação às organizações parceiras que nos podem ajudar nestas atividades, existe um link que já foi partilhado. A irmã Isabel da Ponte tem trabalhado muito nisto e nós estamos a completá-lo ainda, já está disponível aos professores, onde nós queremos que cada professor saiba quais são as organizações parceiras da Comacep e as organizações que podem contar para as atividades, não é? E eu vou-vos dar alguns exemplos, não é? O Desafio Jovem, conforme a nossa irmã e colega Helena já falou, não é? Sobre a prevenção e esclarecimento em relação à toxicodependência. Também a União Bíblica, não é? Com os ministérios desportivos, com os Kids Games. Eu já tive a oportunidade de fazer uma atividade com os Kids Games, com o Pedro Mateus, em que nós fizemos múltiplas sessões, um daqueles dias, não é? Em que a escola está parada, e então os alunos puderam assistir, fazer jogos e depois no final levar algum material bíblico. A Sociedade Bíblica, os Gedeões, a APEC, a UANA,
Todos eles têm material didático para nos oferecer. Também os motares cristãos já têm ido a algumas escolas, eles também são nossos parceiros, levam as suas motas, fazem prevenção contra acidentes e também dão o seu testemunho como crentes evangélicos, não é? Ainda dentro do recinto escolar, podemos convidar a nossa irmã Andreia Ramos como autora de vários livros para apresentar os seus livros e também dar o seu testemunho relativamente aos valores e cidadania e também em relação aos princípios cristãos. A nossa irmã Elsa Pereira Correia, que já partilhou connosco, já participou connosco no último Encontro Nacional de Professores, ela trabalha nesta área, não é? Faz palestras sobre tráfico de seres humanos, cuidados na utilização da internet e redes sociais, o assunto do acolhimento de refugiados. Esta irmã está disponível para ir à vossa escola e fazer uma atividade. Também, quem não conhece, as pulseiras dos 4 pontos, a organização é The Four, e eles também, para além de nos providenciarem pulseiras a preços bastante acessíveis, também eles próprios vão às escolas e fazem as atividades. A Palavra da Vida, com o Go Play+, tem jogos dinâmicos, educativos, preparados para irem à nossa escola e para dinamizar lá, não é? A Adonia, que ao longo dos últimos anos tem treinado os nossos alunos, mesmo dentro da própria escola, para depois apresentar os tais musicais bíblicos, que têm acontecido por todo o país, não é? Ainda fora do recinto escolar, vou-vos dar alguns exemplos de campos de férias. E nós temos o nosso projeto das férias alternativas, que, reparem bem, não tem que passar diretamente pelo Conselho Pedagógico, pela escola, mas pode passar pelas igrejas e pelo contacto direto com os encarregados de educação. E nesses campos interdenominacionais, portanto, não pertencem a nenhuma igreja, a nenhuma denominação em concreto, temos a Palavra da Vida na Ericeira, e posso-vos dizer que mesmo antes da moral evangélica existir, eu normalmente tinha sempre um grupo de alunos que iam comigo até ao acampamento para ouvir acerca da Palavra de Deus. A Mocidade para Cristo também está disponível por solicitação, portanto, basta contatá-los e combinar com eles. A União Bíblica tem os seus acampamentos em Lisboa e também em Ovar. A Adonia tem os seus acampamentos em Mafra e, conforme eu já indiquei, eles por solicitação também fazem acampamentos, por assim dizer, artísticos, em que os alunos aprendem acerca de como cantar, acerca de música, acerca de como atuar, encenar. São realmente trabalhos extraordinários, muito, muito bonitos. Também temos no Algarve o Camp Sunshine Portugal, aberto também aos nossos alunos e àqueles que eles quiserem convidar. Temos o Centro Bíblico de Esmoriz, aí no norte, em Esmoriz, com vários acampamentos, e também os nossos irmãos, Oséias e Holanda, que agora trabalham com o The Mailbox Club Portugal, vão ter acampamentos, por exemplo, agora no Carnaval, na Figueira da Foz, e também, se nós combinarmos com eles, são pessoas que nos dão apoio e nos podem ajudar a realizar estas atividades. Porque, reparem, é difícil, muitas vezes, nós, o único professor, conseguir fazer tudo. Eu, quando fazia os acampamentos aqui no Algarve, não era eu que fazia, era uma equipa de várias igrejas em que estávamos unidos e todos conseguíamos participar. Participávamos e realizávamos os campos de férias. Agora, é evidente que se nós não temos esta capacidade, não temos este tempo, podemos contar com as organizações que já estão organizadas e que nos podem ajudar. Aqui temos acampamentos denominacionais, é diferente, os batistas, Água de Madeiros, a Ação Bíblica em Olhão, o Palhal, mais relacionado com a Igreja dos Irmãos, o acampamento bíblico de Ponte Sor, da Igreja Congregacional, e também o campo bíblico das Assembleias de Deus em Loures, Monte Esperança, e, portanto, se nós quisermos convidar os nossos alunos a ir a um desses acampamentos, temos que ter o devido cuidado, não é? Se eles são batistas e levamos à Assembleia de Deus, o pastor pode não gostar, ou vice-versa, não é? Portanto, há que ser também cauteloso e, atenção, muito sábio naquilo que fazemos. E sempre que tiverem dificuldades, contem com a Comacep para vos ajudar. Pronto, a preparação das atividades, vocês sabem que existem vários pontos,
e depois nós podemos ver isso com a Helena já falou um pouco, não é? Desde a atividade, o objetivo, a calendarização, o local, os alunos, as disciplinas que vão participar, os recursos necessários, a previsão das despesas, os alunos que são subsidiados ou que não são subsidiados. Portanto, tudo isto há que ter em conta quando nós queremos fazer uma atividade, especialmente fora da sala de aula, que envolve mais custos e uma logística também mais pesada. Aqui está um exemplo de uma grelha muito simples. Hoje em dia as grelhas são mais elaboradas relativamente à atividade, aos objetivos, os recursos, a calendarização, o grupo. Hoje em dia há muitos outros tópicos e, portanto, eu chamo a atenção. Vejam sempre se na vossa escola existe uma grelha já pré-preparada para preencher sempre que queiram fazer uma atividade. Pronto, e já sabem, a Helena já falou nisso, é muito importante estar em contato com o departamento para que o plano anual de atividades contemple logo a vossa disciplina, a vossa atividade no início do ano, não é? E quando funciona a moral evangélica e a atividade de complemento curricular, muitas vezes temos que falar diretamente com o órgão de gestão, não é? Os professores que irão participar, os diretores de turma, os encarregados de educação, as autorizações, o termo de responsabilidade, não é? O seguro escolar, enfim, todas estas coisas têm que ser feitas com muito, muito cuidado para que as coisas funcionem bem e, uma vez mais, eu volto a repetir, contem com a Comacep para fazer aquilo que o Senhor puser no vosso coração, aquilo que estiver de acordo com a vossa disponibilidade, os vossos dons, a vossa capacidade e também o grupo de trabalho que vocês têm. E eu vou terminar com este versículo de 1 Coríntios 15, 58, que diz: assim, meus queridos irmãos, sejam firmes e constantes, trabalhando com entusiasmo na obra do Senhor, pois sabem que nada do que fizerem para Deus será em vão. Olha, Samuel, já agora eu acrescento, tu falaste há bocado no seguro escolar e eu esqueci-me de falar dessa questão. O seguro escolar cobre todas as atividades que estejam aprovadas no plano anual de atividades, mesmo as que são propostas depois, desde que o diretor deu o aval, o seguro escolar cobre se for para fora, está bem? Portanto, não há problema. Claro que são atividades feitas a nível particular, que não envolvem a escola, mas são feitas, por exemplo, ao fim de semana ou nas férias e que não passam diretamente pela escola, aí já não tem nada a ver com o seguro escolar, são os pais que têm que se responsabilizar, não é? Normalmente as instituições evangélicas, tipo acampamentos, já têm seguro, sempre que há uma inscrição, sempre que há uma participação. Isto é muito importante, porque infelizmente acontecem acidentes e convém sempre os nossos alunos estarem cobertos. Não sei se existe mais algum anúncio a fazer, Isabel, alguma coisa? Mais algum irmão? Visitem a página lá que nós colocamos dos parceiros, podem explorar. Ainda há muitos parceiros que nos estão a enviar agora as suas propostas, nós vamos adicionando. Mas usem aquilo que lá está e usem os ministérios que eles querem cooperar connosco e se precisarem de ajuda, estamos sempre disponíveis. Okay. E obrigada, irmã Helena, foi muito bom. Então, resta-me agradecer a todos a vossa presença nesta formação online. Foi de facto muito esclarecedora, eu agradeço à Helena o trabalho que ela fez e também, isto também é fruto do lugar que ela ocupa como Presidente do Conselho Geral, e então eu penso que todos nós saímos daqui mais enriquecidos e com mais conhecimento para podermos servir o Senhor da melhor forma. Muito obrigado e a todos que o Senhor vos abençoe e até em breve, se Deus quiser. Vamos nos encontrar presencialmente.